Pessoas notáveis. Em um mundo tão complicado, nós, cristãos, somos desafiados a sermos pessoas diferentes, pessoas diferenciadas, homens e mulheres com integridade e com caráter. Por mais que isso pareça ultrapassado, e hoje em dia as pessoas julgam tudo de forma relativa, ainda é necessário sermos pessoas honestas, íntegras, corretas e de boa fama. E todos esses adjetivos não adiantam vir da nossa própria boca. O melhor é quando eles partem da opinião de outras pessoas a nosso respeito. Eu sei que você deve estar pensando naquilo que tanto ouvimos hoje. Eu não tenho que me importar com a opinião dos outros. E em certo aspecto você está até correto. Porém, quando isso está relacionado ao nosso caráter e à nossa moral, nós precisamos sim ter uma boa opinião das pessoas a nosso respeito. Hoje em nossa devocional, vamos falar de um casal que recebeu o elogio de serem pessoas notáveis entre os apóstolos de Cristo. Creio eu que Deus quer falar conosco através da vida deles. Vamos lá? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo, com muita alegria e muito carinho aqui, compartilhando com você um pouquinho da palavra do Senhor na devocional dos personagens bíblicos. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Peço a você que se inscreva nos nossos canais e também compartilhe a mensagem. Vamos lá? Hoje na nossa devocional vamos falar de Andrônico e Júnias e o tema da devocional será pessoas notáveis. Vamos ler a Bíblia? Romanos capítulo 16, versículo 7, diz assim: Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Irmãos e irmãs, estamos aqui no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos, e ele gasta esse último capítulo para saudar os irmãos, mandar lembranças, também às irmãs daquela localidade. E no versículo que lemos, ele nos fala de um casal de irmãos que eram até seus parentes, eram Andrônico e Júnias. Paulo diz que eles eram seus companheiros de prisão, ou seja, estiveram presos com Paulo ou o ajudaram enquanto estava preso. De uma forma ou de outra, eles contribuíram com o ministério deste apóstolo evangelista. Paulo faz questão de dizer que eles eram notáveis entre os apóstolos, ou seja, eram pessoas nobres no ministério apostólico, com caráter, boa moral, integridade e vida com Deus e obedientes à missão de Cristo de propagar o evangelho da salvação. Eu pego esse exemplo desses irmãos para meditar e refletir com você a respeito da necessidade que temos de sermos pessoas notáveis, não para a nossa honra ou para a nossa glória e orgulho, nada disso. Nós somos pó e cinza, irmãos, e se morrermos hoje, teremos que ser enterrados o mais rápido possível, porque senão começamos a apodrecer e dar até mau cheiro. Mas nós precisamos ser notáveis por amor e por testemunho cristão. Você compreende isso? E nesse aspecto eu posso te dizer que vivemos meio que numa crise hoje em dia, não é verdade? Haja vista a quantidade de escândalos que têm acontecido, até mesmo entre nós, os cristãos. Se é que quem escandaliza o evangelho pode ser chamado de um cristão verdadeiro, não é mesmo? É claro também que tem pessoas que cobram muito de nós, e eles mesmos não produzem nada. Fazem o que querem, vivem suas mazelas e pecados e acusam todos os cristãos de não praticarem o evangelho de Jesus. Essas opiniões nós não devemos nem dar crédito, mas que nós precisamos fazer uma reflexão séria sobre a nossa postura e nossos comportamentos, e isso precisamos de fato. Quero até aprofundar mais um pouquinho e dizer que precisamos refletir sobre nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas ideologias e nossas convicções doutrinárias da palavra de Deus. Porque hoje vemos certos cristãos defendendo cada loucura, cada filosofia, cada ideologia que só a misericórdia de Deus. Infelizmente, tem muita gente negociando a sua fé e a pura palavra do Senhor. Negociam em suas necessidades, em seus desejos, em seus erros e querem até distorcer a Bíblia para ela concordar com a sua vida
vida errada. Já ouvimos aí pessoas falando em atualizar a Bíblia para um entendimento melhor a respeito de certas coisas erradas hoje em dia, que naquela época de Jesus nem mesmo se mencionava. Ah, misericórdia, né, irmãos? Tenha paciência. Que Deus nos ajude a continuarmos nossa caminhada firmados no Evangelho e sermos pessoas notáveis, pessoas que façam a diferença nesse mundo tão bagunçado, que eu e você possamos ser luz para este mundo e sal para essa terra. E só conseguiremos isso com esse objetivo de sermos pessoas notáveis para a glória do Senhor Jesus. Que nosso caráter, nossa integridade, a nossa honestidade, os nossos pensamentos, nossas filosofias, as nossas ideias, sejam tudo para a glória de Deus. Que em tudo possamos testemunhar do nosso Senhor Jesus, que sejamos semelhantes a Ele, que assim como o apóstolo Paulo ensinou, sejamos imitadores de Cristo. E então, diante das pessoas, da sociedade, da nossa família e dentre os cristãos, seremos considerados como pessoas notáveis. Amém? Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ajude a sermos notáveis para a glória do seu nome, testemunhando da nossa fé e vivendo a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai, louvamos o teu nome por essa palavra nessa manhã, onde falamos aqui de um casal, Senhor, Andrônico e Júnias, que eram pessoas notáveis, segundo o próprio apóstolo Paulo afirmou sobre eles. Meu Pai, nós precisamos disso hoje, Senhor. Vivemos numa crise muito grande, Senhor, de caráter e de integridade no nosso país de uma forma geral e, infelizmente, isso atinge até aqueles que se dizem cristãos, que às vezes estão dentro de igrejas, líderes, ó Pai, ou mesmo membros, ovelhas, às vezes, que nós nem sabemos se são ovelhas realmente, né, Pai? Porque ovelha do Senhor te imita, ovelha do Senhor é obediente, ovelha do Senhor assimila a tua ordem, ovelha do Senhor, meu Pai, faz tudo o que o Evangelho manda. Então, nos ajude. Sabemos que não somos perfeitos, mas não vamos andar por aí praticando, Pai, o pecado, desonestidade, mentira, falsidade, falcatrua, corrupção. Não, meu Pai, queremos andar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, segundo o teu evangelho. Nos ajude nisso, Pai, e que nós, para a glória do Senhor, sejamos considerados como pessoas notáveis nesse mundo, sal para essa terra e luz para esse mundo, no nome de Jesus Cristo, que nós possamos testemunhar do Senhor, que a nossa vida venha refletir a sua glória, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua mansidão, a paciência, que nossas palavras, o nosso comportamento, as nossas atitudes, até as nossas ideias e filosofias, Pai, sejam todas, Senhor, alicerçadas na palavra, no Evangelho de Cristo. Queremos, para a glória do Senhor, sermos teus imitadores, Senhor Jesus. Nos ajude nisso, é a nossa oração, e que o Senhor nos perdoe as nossas faltas e falhas, se de repente em alguma coisa estamos escandalizando alguém, deixando de testemunhar do teu evangelho. Tenha compaixão e tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos mantermos firmes e fortes na presença do Senhor. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, que palavra forte, né? Uma palavra realmente de mudança de vida, de conversão, de transformação de coração. Peço a você que compartilhe ela com seus amigos, irmãos e familiares. Não esqueça de curtir aí no Facebook e também de dar o seu joinha no YouTube e, além de tudo, compartilhar, né? O que é mais importante é compartilhar a palavra e chamar outras pessoas para fazer parte dessa comunidade de fé e de aprendizado. Tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, até amanhã, Deus assim permitindo. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.